porrada nesse. Vai pra dentro com tudo, no campo e fora do campo, se tiver que ser. O Rafinha, o Rodrigo e o Endrick participaram de uma entrevista para o podcast do Romário, lá na concentração da seleção brasileira, antes do jogo contra a Argentina. No decorrer do vídeo, vamos mostrar uma fala do Rafinha que surpreendeu a todos, incluindo ao técnico Dorival Júnior, que precisou falar sobre o assunto em sua entrevista coletiva. Além disso, vamos mostrar também a entrada pesada que o Rizek deu no Rafinha por conta dessa fala. E também como essa provocação chegou aos ouvidos dos argentinos e o que eles estão achando sobre isso. E no final eu vou deixar o meu comentário sem mimimi. Mas antes, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no Comentário Sem Mimimi. O Romário está realizando em seu canal um podcast que já está famoso, com jogadores e ex-jogadores. E desta vez ele fez um quadro chamado Cara a Cara. E nesse quadro, em um certo momento, ele entrevista o Rafinha, o atacante da seleção brasileira. E todos nós sabemos como o baixinho era polêmico, e ainda é polêmico. Então ele perguntou como os jogadores iriam chegar para o confronto contra a Argentina. E o que surpreendeu foi a resposta do Rafinha. Acompanhe agora na íntegra o que disse o atacante brasileiro. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival. E agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles, sem dúvida. Porrada nesse. Vai pra dentro com tudo, no campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A gente não tem que bater desde o ídolo, porque são porrada nesse. E como se esperava, esse assunto logo tomou uma proporção gigante na imprensa. Inclusive, na entrevista coletiva de hoje, o técnico Dorival Júnior recebeu uma pergunta sobre esse tema e precisou corrigir o ato falho do Rafinha. O Dorival deixou claro a preocupação com a Argentina, inclusive mudando 6 peças do time titular para enfrentar os hermanos. Veja agora o time que enfrentará a Argentina e o que ele falou quando foi questionado se seria um cenário de guerra para enfrentar o atual campeão do mundo. Mas hoje pela manhã teve o treino decisivo no Mané Garrincha. O técnico Dorival Júnior pôde testar as mudanças que vai fazer na escalação do time para o jogo de amanhã. Antes teve entrevista coletiva e ele já confirmou pelo menos 2 mudanças. Na verdade, confirmou 6, mas 2 nomes. O lateral direito Wesley vai estar entre os titulares na vaga do Wanderson e também o atacante Matheus Cunha entra na vaga que foi do João Pedro no jogo contra a Colômbia. Se a gente olha para o campinho do Brasil, a gente vê as outras 4 mudanças. O goleiro Bento, o zagueiro Murilo e no meio-campo o André e o Joeliton, uma seleção brasileira aí bem modificada para enfrentar a Argentina num jogo tão importante. Dorival, existe muita expectativa para esse jogo contra a Argentina. Você já falou que não quer usar a palavra alívio, né, que é diferente disso no momento, mas é claro que o resultado leva um pouco mais de tranquilidade, pode dizer assim, para a Argentina. Ainda assim, é um jogo que já mostra que começou acalorado, né, até com declarações, o Rafinha mesmo falando sobre guerra. Como que você está controlando esse ambiente e o que você espera para esse jogo contra a Argentina em todos os sentidos, não só o que você vai encontrar em campo, mas também fora dentro do Monumental? Bom, primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol ela é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. Porém, não para por aí. O clima esquentou quando o jornalista Rizek foi para cima do Rafinha e entrou muito forte nas palavras com o jogador, chamando até o Rafinha de sem inteligência, sem noção. Veja só o que o jornalista foi capaz de dizer com o atacante brasileiro. Tá bom. O troféu Falta de Noção e Inteligência da semana tem dono e ninguém tasca. Vai pro Rafinha. Tá voando em campo. Fora dele, resolveu provocar desse jeito aí os argentinos antes do jogo lá, na casa deles. Faço aqui uma pergunta. Se a gente tá anunciando que vai dar porrada nos argentinos, é porque a gente sabe
que no campo a gente não é mais melhor do que eles, é por isso que a gente está falando em dar porrada neles antes do jogo. Nesse momento, é claro, porque eu sou do tempo que quem tinha fama, quem cultivava a fama de bater nesse clássico, eram os argentinos, não a gente. A gente jogava bola e fazia inclusive craques como o Maradona perderem a cabeça contra a nossa seleção. O próprio Rafinha já foi vítima disso, levou uma cotovelada desleal do Otamendi. Essa balança se inverteu. Eles hoje são tão melhores que a gente é que fala em dar porrada e eles falam em jogar bola. A última vez que o Brasil ganhou da Argentina foi em 2019, semifinal da Copa América no Mineirão, com o Tite de técnico. Naquele mesmo ano, 19, a Argentina ganhou da gente um amistoso, gol do Messi, 1-0 na Arábia Saudita. Aí, na Copa América de 21, a Argentina ganhou da gente no Maracanã, 1-0. O Brasil, nas eliminatórias para a Copa de 22, empatou lá, 0-0. E nessas eliminatórias, ano passado, aqui no Maracanã, perdemos de 1-0. O retrospecto recente contra eles não é bom. Os caras são os líderes das eliminatórias sul-americanas, campeões do mundo, bicampeões da América. E só tem um jeito da gente inverter essa balança, é jogando bola. Porque foi assim que o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo e os jogadores dessa geração surfam nessa fama até hoje pelo mundo. Só a gente é penta. Só meia dúzia de abobalhados vai aplaudir o Brasil porque deu porrada em argentino. Ê, batemos nos caras. Só tem um jeito da seleção voltar a ser tão admirada, do Brasil voltar a ser Brasil. É jogar bola. Joga bola, Brasil. Mas essa informação, além de tomar o cenário do Brasil, também chegou em alguns jogadores da Argentina e eles reagiram às postagens em redes sociais. Um deles foi o Di Maria e outro o Otamendi. E agora, falando sobre a minha opinião, galera, em certo ponto eu concordo com o Rizek, pois o Brasil não joga um bom futebol há anos e realmente precisamos jogar bola e ser humildes, pois eles são os atuais campeões do mundo. Porém, acho que ele se excedeu quando chamou o Rafinha de sem noção e sem inteligência. Com certeza perdeu totalmente a razão do comentário. Concordo muito mais com a fala do Dorival, dizendo que vamos enfrentar um time difícil e que precisamos se concentrar no futebol. Acho sim que o Brasil tem condições e time para ganhar de qualquer seleção do mundo, porém precisamos entender onde estamos e nós não estamos apresentando um bom futebol e as outras seleções têm medo de nós. Mas me diga você, qual a sua opinião sobre o assunto? Acha que o Rafinha falou certo ou que o Dorival foi mais coerente na sua fala? Deixe aí o seu comentário sem mimimi. Ele é muito importante para nós. E se inscreva no canal para receber mais notícias sobre tudo que rola no mundo do futebol. Até a próxima, porque aqui os comentários são sem mimimi. Tamo junto!